Olá, pessoal! Olá a todos! Estamos ao vivo aqui no YouTube e aqui no Instagram. Hoje o bate-papo vai ser muito bom. Estou aqui só aguardando a doutora Renata Scatena entrar no Insta. Ela já está aqui com a gente aqui no YouTube, mas a gente vai fazer um bate-papo muito legal hoje sobre a afetividade, os 5 erros que a gente comete nesse processo aqui de educação e também de disciplinar os filhos. Então, esperar um pouquinho, vai entrando, vamos aquecendo aí os motores para que a gente possa conversar. Vamos lá, vamos lá. Oi, Bá, tudo bom? Olá, Rê. Como está? Tudo certo. Aguardando aqui no Instagram. Já começou ao vivo? Não está aparecendo aqui para mim ao vivo. Já começou no Instagram. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu sair do... Talvez é porque eu esteja nele. Peraí, só um minutinho. Olá a todos que estão entrando aqui no YouTube. Estamos ajustando aqui alguns detalhes técnicos para essa transmissão que vai acontecer tanto no Instagram quanto no YouTube. Isso mesmo. Vamos lá. Só esperando aqui um momentinho. Agora sim. Olá, vamos lá. Pronto. Tirar o som aqui. Olá, vamos lá, aquecendo os motores. Já aproveitem para mandar as dúvidas, tá bom? Cheguei! Olá, agora sim. Vamos lá. Eu só tinha esquecido de mudar para o meu login. É coisa simples, né? Técnicas de... Cada dia entra um checklist novo. Pessoal, estão ouvindo bem? Reparem quem está aqui no YouTube, por favor, se está algum eco, alguma coisa, tá? Porque como a gente faz ao vivo nos dois perfis, então às vezes dá uma falhada e a gente vai fazendo. Mas o bate-papo de hoje, então, vai ser sobre afetividade e os nossos 5 erros que a gente comete na hora de disciplinar os filhos. Mandem as dúvidas, a gente vai ter aí esse nosso tempo, nosso encontro marcado, para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, para que seja mais rico, perguntem, tá? Porque senão vocês... Eu, doutora Ana, a gente gosta de falar pouco, então a gente fica aqui falando. Se vocês não interromperem, a gente vai ficar falando ainda, né? Mais um pouco, né? Exatamente. Então, vamos lá. Por que a gente escolheu o tema afetividade para essa semana? Semana dos namorados, né, gente? A gente precisa de amor. Exatamente. Agora, mais do que nunca, precisamos valorizar aí quem está ao nosso lado, as nossas relações afetivas. Então, a gente gostaria de falar mais um pouquinho sobre isso com vocês. Ó, tudo ótimo, sem eco. YouTube tá ótimo. Agora a gente aprendeu. Agora podemos começar. Obrigada pelo feedback. Então, vamos lá falar sobre esse tema maravilhoso e que é super importante para a gente trabalhar aí com as crianças desde cedo e com os adultos também, né? Por que não? Aprender sempre vale a pena. Exato. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a questão da disciplina, né? O que significa disciplinar, o que significa educar, quais são os passos, o que a gente precisa fazer. E aí, a gente quer começar com essa reflexão, né? Que cuidar e educar implica diretamente em amor.
Vocês já tinham parado para pensar sobre isso? Que na hora de educar e disciplinar, a gente precisa estar com a chavinha do amor bem ligada? Porque, olha, é desafiador, principalmente quando o comportamento ele está inadequado aos nossos olhos. Porque é fácil educar quando a criança colabora, quando a criança faz o que a gente pede, quando ela está se comportando do jeito que a gente espera. E é tão simples educar, né? Só que é a vida real de educar uma criança? É 24 horas ela só colaborando? Não, né? Então, na hora que a gente mais precisa do amor, é a hora que ele menos está presente. E aí, que esse é o papo que a gente quer ter com vocês hoje, porque quando eu converso muito com os pais sobre isso, é fácil a gente manter a afetividade, o amor, a empatia quando tá tudo bem. Mas e na hora desafiadora, né, Rê? Que eu acho que Sim. na balança a gente tem mais momentos desafiadores no processo de educação do que momentos fáceis. Sim, com certeza. E até porque a criança não é um adulto em miniatura. Então, a criança está aprendendo, e muitas vezes os adultos, com o olhar de adulto, exigem um comportamento da criança que ela ainda não conseguiu desenvolver determinada habilidade para compreender todo o processo. E para o adulto soa como essa criança está testando os meus limites, ela sempre está me desafiando, realmente é muito difícil, às vezes a gente também teve um dia sobrecarregado, estressante, e aí mesmo nesse momento conseguir manter ali aquela postura que é importante, é um grande desafio. Mas quando a gente entende que o adulto é uma referência e que a criança precisa desta referência neste processo de desenvolvimento, a gente consegue se tranquilizar, ponderar e atuar de uma forma diferente, sabendo que a famosa, que a gente fala bastante, né? A famosa, o famoso cabo de guerra com uma criança não vai funcionar. E a gente precisa saber do nosso papel de pais, de cuidadores, para que a gente fortaleça essa relação e para que a gente consiga ajudar na construção de tantas habilidades também emocionais necessárias. Sim, e os estudos em relação à infância, tanto a psicologia, tanto a pediatria, eles têm estudado muito a infância, a primeira infância, o desenvolvimento, e eles falam muito que para que a criança se desenvolva bem e atinja o seu pleno potencial, as duas coisas que são fundamentais para isso é o amor e a disciplina. Não adianta ser só amor e não adianta ser só disciplina. A gente precisa das duas coisas ao mesmo tempo, porque isso vai fazer com que ela atinja o máximo potencial que ela tem para oferecer, e aí a gente consegue desenvolvê-la, cuidar e poder ter esse processo. Então, não esqueçam, acho que a gente quer começar com essas duas frases, porque quando a gente vai falar dos erros, vocês vão observar que geralmente os erros ou vai estar na ausência de disciplina ou na ausência de amor em suas totais variáveis. E aí que está o grande erro. Se vocês tiverem isso em mente, que eu preciso ter amor e disciplina no processo de cuidado e educação, é difícil você se perder. A gente vai ter dúvidas na condução, no como, no porquê, no comportamento. Ah, meu Deus, mas é isso, é aquilo. Mas lembre-se, eu preciso disciplinar com amor. E isso faz toda a diferença, é isso que as pesquisas, o desenvolvimento, é isso que a gente tem estudado e tem se falado durante muitos e muitos anos aí de estudo, e é importante a gente ter isso em mente. É legal isso que a Bárbara trouxe para a gente pensar que a ciência tem estudado isso com muito enfoque, a primeira infância, nos últimos anos. Então, muita coisa nova está vindo. E o que a gente já tem de informação e que antes a gente não tinha. Então, o processo de educação há um tempo atrás era bem diferente, muito por desconhecimento. E agora a gente tem ferramenta para isso, a gente tem informação e cabe nós, profissionais da área da saúde, passar isso para que você, que é pai, que é mãe, encontre nessas ferramentas um modo de conduzir a criação dos seus filhos
de modo que a gente consiga otimizar e potencializar o desenvolvimento deles. E quando a gente está falando em desenvolvimento infantil, a gente está falando em primeira infância, que são os primeiros, principalmente os primeiros 1000 dias, que é aquele período que vem da gestação até os primeiros 2 anos da criança, a criança está com um crescimento como nunca antes na vida ela vai crescer. Nem lá na fase do estirão da puberdade, que a gente sabe que a criança cresce um monte e é visível aos nossos olhos. Nesses primeiros anos também. E o que a gente sabe que está acontecendo lá na cabecinha dessa criança? Formação de arquitetura cerebral. Então, toda a base de sustentação do que vai vir pela frente nos próximos anos está sendo construída na primeira infância, principalmente. E para a gente propiciar um ambiente saudável para que essa base seja forte, estruturalmente boa e consiga suportar o que vai vir nos próximos anos, a gente precisa de 2 coisas: o afeto e os estímulos provenientes do meio ambiente. Então, ter isso também em mente, né? Lembra quando a gente vai fazer uma casa? A gente precisa de uma boa fundação, certo? Se aquela fundação foi meia boca, a casa vai ser construída, mas vai começar a ter problema, a parede vai começar a rachar, infiltra o telhado, não sei o quê, e aí a gente fica correndo atrás ali, só tentando remediar um problema. Mas quando a gente tem uma boa fundação, um bom projeto, aí a gente consegue construir em cima dessa estrutura forte, a gente consegue evitar problemas futuros. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre um pilar extremamente importante na formação dessa arquitetura cerebral, que é o afeto e o meio ambiente, né? Não deixa de ser tudo que a criança vai vivenciar ali na sua relação com os pais, com os cuidadores, na escola, em qualquer ambiente. Esses 2 polos precisam estar presentes e de forma positiva. Porque quando a gente não tem um dos 2 ou eles não estão alinhados, a gente sabe também que as repercussões serão muito maiores. Exato. Então, a disciplina, ela entra nessa questão do meio ambiente, para vocês verem como está tudo interligado. Amor, afeto, isso não se questiona mais. E o meio ambiente entra na disciplina. Você, mãe, você, pai, faz parte do meio ambiente dessa pessoa que está em formação. Então, antes da gente começar a falar dos 5 erros, eu quero fazer uma provocação e um pensamento aí para vocês. Quando a gente fala de disciplina, a gente sempre pensa assim, eu preciso disciplinar uma criança para que a minha vida fique mais fácil, né? Para que ela me obedeça, para que ela faça aquilo que eu quero. Só que eu sinto muito em dizer para vocês, esse não é o objetivo da disciplina. Ela pode ser uma consequência, tá? Naturalmente, isso vai acontecer, mas o objetivo é a criança, é o desenvolvimento dela, é ela poder aprender, é ela poder se desenvolver, é ela desenvolver os valores, é ela desenvolver senso crítico, raciocínio, movimentação. Então, o objetivo da disciplina é que a gente possa dar os limites e o ambiente adequado para ela se desenvolver, e não para que isso seja mais fácil para a nossa vida. E é uma coisa que é muito comum, às vezes a gente fala, eu preciso educar essa criança porque ela só me desobedece. E aí, se a gente perde o foco da disciplina, qual que é o objetivo? A gente acaba cometendo os erros que a gente vai falar agora para vocês. Mas isso que a gente tem que ter em mente, não é sobre nós, é sobre as crianças. E quando a gente tem isso em mente, fica muito mais fácil disciplinar, porque a gente precisa pensar, qual é o valor que está faltando para eu poder ensinar para o meu filho nesse momento que esse comportamento está gerando? O que eu preciso ensinar para ele agora? Porque se for sobre nós, somente sobre nós, isso vai criar vários embates, os cabos de guerras, os desconfortos e todas as situações que a gente já pincelou nesse começo desse bate-papo. Então, a disciplina não tem a ver com a gente, tem a ver com as crianças. E
parece óbvio, mas não é. Exatamente. Eu vou até deixar aqui, puxando um pouquinho para esse tópico, que é sobre o amor, eu vou deixar até uma sugestão de um livro, que é As 5 Linguagens do Amor das Crianças, que eu super recomendo para que todos os pais leiam, e é super importante. Uma coisa que o livro fala bastante principalmente quando começa a ter todas as questões de dificuldade de relacionamento, de comportamento, é que os pais parem e pensem: como está o tanque de amor do meu filho? E o ideal é que a gente mantenha sempre esse tanque cheio. Às vezes eles vaziam um pouquinho, aí começa a ter algum problema. A gente precisa ter essa referência de manter esse tanque sempre cheio, porque uma pessoa com um tanque de amor repleto, ela certamente vai ter uma convivência mais harmônica, e aí essa consequência, a sua vida certamente vai ficar mais fácil, que sobre isso que a Bárbara colocou. É muito mais fácil a gente conseguir colocar, ensinar e conduzir uma situação num ambiente amoroso, num ambiente harmônico, num ambiente tranquilo, do que no pé de guerra. Exatamente. Vamos começar a falar dos erros? Então, são 5 erros, a gente vai falar um de cada vez e vai aprofundar em cada um, vai dar exemplos, mas você que está aí nos assistindo, mande sua dúvida no momento que a gente estiver falando do erro, que eu tenho certeza que vai tocar aí em vocês em alguma questão. Então, só para a gente estruturar, a disciplina, ela traz estrutura para a criança, tá bom? Tanto emocional quanto física, porque ela prepara para o mundo real. Isso a gente não pode esquecer. O primeiro erro que a gente comete na hora de disciplinar as crianças é a gente conclui as coisas por elas. E o que isso significa? A gente pergunta muito pouco para as crianças. A gente vê uma situação, a gente vê um comportamento e a gente chega a uma conclusão. A gente não pergunta, a gente não dá o benefício da dúvida. A gente não tenta entender o que está acontecendo. A gente tenta resolver o problema ao invés de procurar a solução. E esse é um erro que ele é muito comum. Acho que muitas mães se identificam. Porque quando a gente vê, a gente já faz o quê? Quer resolver, já quer brigar, a gente já conclui que aquilo é um mau comportamento ou que ela está fazendo de algum jeito que nos desagrada. E até um espírito aí instintivo, de querer proteger, né, da mãe se jogar na frente para resolver tudo e proteger. Tem até o termo, os pais helicópteros, que querem criar ali, se possível, o filho dentro de uma redoma. Então, acaba que a gente não dá oportunidade para que a criança tenha voz, se desenvolva e crie possibilidades para que, quando realmente ela for colocada numa situação, ela consiga ter esse repertório e criar possibilidades para resolver da melhor maneira possível. Exato. E a gente precisa ter esse hábito de perguntar. Quando a gente vê alguma coisa acontecendo, principalmente quando a gente fala de irmãos, tá? A gente vê duas crianças brigando, os irmãos brigando, alguma coisa acontecendo, a gente chega já concluindo que o fulano provocou o ciclano, que tirou o brinquedo do outro. A gente não chega na situação neutra, tentando entender, tentando perguntar, dando o benefício da dúvida. Quando a gente conclui a partir das nossas referências, a gente não dá a oportunidade da criança também aprender com aquele comportamento, aprender com aquilo que ela está fazendo. Quando a gente já conclui, então, por exemplo, um dos irmãos estava fazendo um castelinho e o outro veio e chutou. A gente conclui que o outro que chutou estava fazendo aquilo para provocar, para destruir e porque ele não sabe dividir. Vamos supor que essa foi a nossa conclusão. Mas será que foi? O que será que se passou na cabeça do mais novo? O que será que aconteceu antes?
Qual foi a situação? A gente precisa perguntar. A gente conclui muito, a gente não pergunta. E muitas vezes pode ser ciúme, pode ser que o outro falou alguma coisa que ele provocou. E aí eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. Estou dizendo que a gente tem que avaliar a situação de uma maneira um pouco mais ampla, até para a gente fazer a correção e a disciplina de uma forma amorosa e muito mais efetiva. Porque se a gente vai com raiva, se a gente vai com essa conclusão, a chance da gente ser injusta é muito elevada. E aí vira um looping. Porque a criança ela não se sente amada, ela se sente injustiçada, ela não se sente ouvida. E aí aquela coisa, bom, se a minha mãe acha que eu faço tudo errado, então eu vou fazer. Sabe aquela coisa a gente às vezes alimenta um comportamento que a gente quer que ele pare de fazer. Mas conforme a gente vai concluindo pela criança, ela fala, bom, então se tudo é culpa minha mesma, é melhor, se eu vou levar bronca independente da situação, é melhor eu fazer, porque pelo menos ela vai dar uma bronca com razão. E são coisas sempre em nível inconsciente, né? Exatamente, tem crianças que começam a entender esse momento como uma forma de chamar a atenção dos pais. Então, lembra lá do nosso tanque. O meu tanque não está cheio, o meu tanque está vazio. Pelo menos dessa forma eu consigo a atenção do meu pai, a atenção da minha mãe. Então, é muito importante dar esse espaço para que a criança fale, para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta ouvida, para que ela se sinta importante. Quando você se sente importante, a pessoa veio, nossa, ela pediu minha opinião, ela quer saber como eu tô, a gente fica feliz, não fica? Acontece a mesma coisa com a criança, ela precisa desse reforço, ela precisa se sentir fazendo parte dessa família para que realmente ela se sinta amada. Muitas vezes a gente vai e fala, filho, a mamãe te ama, o papai te ama, mas ela precisa, ao longo das nossas atitudes, que acontecem no dia a dia, ter esse reforço, né? E muitas vezes esse reforço vem do não verbal, vem dessas atitudes que acontecem inúmeras vezes e que somos colocados à prova como pais a todo momento. Antes de ir para o segundo erro, eu quero estimular vocês a uma questão. Quando eu digo para vocês perguntar para as crianças, toma um pouco de cuidado para ser uma pergunta genuína, de interesse, e não aquela pergunta do tipo armadilha. Então, assim, quem que fez isso aqui? Quem que fez essa bagunça? Porque não é uma pergunta que você realmente quer entender e resolver. Não. Ele sabe, esse tipo de pergunta é aquela que a criança comeu chocolate e está com a boca suja, e você pergunta, você comeu chocolate? Não é porque você está curioso para saber, é que você quer que ela assuma para tomar consequência. Então, também preste atenção nisso. É uma pergunta genuína. Não é a pergunta de armadilha. Porque essas perguntas de armadilha é só você lembrar. Todo mundo aqui foi filho, né? Criança. Essas perguntas de armadilha a gente foge. A gente esconde. Então, assim, é uma aproximação genuína, de interesse para perguntar. Dê o benefício da dúvida. Acho que esse erro número 1 é super importante da gente refletir sobre isso, né? Essas perguntas armadilhas, elas são danadas. Sai facinho. E até uma questão que a gente precisa repensar um novo hábito das perguntas, porque é instintivo. Quando vê, você já julgou e já perguntou dessa forma, né? Sim. Bom, o erro número 2 que a gente comete na hora de disciplinar as crianças é criar altas expectativas. Quando a gente cobra um comportamento em cima daquilo que a gente sonha ou imagina que a criança deveria fazer ou deveria ser, a gente vai se frustrar, tá? Porque é muito difícil alguém atender as nossas expectativas. Então, a gente precisa entender o que esperar em cada fase do desenvolvimento para que a gente não crie uma expectativa do que a criança deveria ou não fazer, de como ela deveria ou não se comportar. Isso é muito importante, porque a gente cria, tá? Isso é do ser humano, todos nós criamos expectativas, mas é um treino, a gente precisa suspender as nossas ideias, imaginações e fantasias e se dar
a oportunidade de conhecer aquele ser que está ali na sua frente, que tem muito para te oferecer. Isso é muito importante. Isso, e eu vou fazer até uma reflexão que é muito comum ouvir entre as mães, entre as minhas pacientes no consultório, que é, nossa, eu só dei valor para o sentimento de uma mãe depois que eu me tornei mãe. Então, realmente, o amor de um pai, o amor de uma mãe, ele está acima de qualquer coisa. A criança está crescendo, lembra que a criança não é um adulto em miniatura, então ela está crescendo, ela também está construindo esse monte de sentimentos. E os pais, sim, têm o poder desse sentimento maior que existe, que é o sentimento de amor de um pai por um filho. Então, é importante também a gente ter isso em mente, essa segurança, essa tranquilidade, e que a gente consiga passar isso para a criança na medida adequada, no momento adequado, criando ferramentas e situações que essa criança consiga entender. Entender, porque sentir realmente, ela também vai repetir provavelmente essa mesma frase que você fala aí para você mesmo. Exato. Então, por isso que a gente sempre traz informações aqui na página dos Pais Preparados, Filhos Felizes sobre desenvolvimento, sobre o que é o desenvolvimento infantil, sobre o que você precisa saber, sobre como funciona o cérebro da criança. Por quê? Você tendo essa informação, quando aparece, você fala, opa, tinha que aparecer isso aqui, opa, isso aqui é esperado. Porque aí você não se frustra. Você sabe, né? É como um jogo de videogame. A próxima fase vai ser mais difícil um pouquinho. Então, assim, a hora que você dominou aquela fase, vai vir a próxima. E aí você tem que se preparar. Você tem que ler tutoriais, você precisa ver. Não é assim que a gente faz pelo videogame. Na educação, a gente também precisa ser curioso. A gente também precisa saber o que vai acontecer. E tendo a informação, não é para colocar a criança numa caixinha. Então, assim, então meu filho tem que fazer isso agora. Não. Ele pode, a gente sempre fala de janela de oportunidade, né? Uma janela ali do que pode ou não pode acontecer, e aí você sabendo o que esperar, você sabe como agir de uma maneira muito mais adequada e também cobrar de uma maneira mais adequada ali aquele comportamento da criança. Então, o erro número 2, de criar altas expectativas, isso atrapalha muito no processo de disciplina. Exatamente. Vamos para o 3? Vamos para o item 3. Bom, terceiro erro que a gente comete na hora de disciplinar as crianças é levar para o lado pessoal. Isso é uma coisa bastante comum, porque a gente vê um comportamento ali e a gente acha que a criança está fazendo para nos provocar. E aí que tá um problema bem, bem grande, porque a gente precisa entender que, como eu falei no começo, não é sobre nós, é sobre a criança. E quando a gente leva para o lado pessoal, a gente perde a oportunidade de entender o que aquele comportamento está tentando nos dizer. Isso, e às vezes a criança o que a gente precisa ter muito em mente? A criança, ela não tem ainda o domínio da linguagem. Até 1 ano e meio, muitas crianças até 2 anos, elas não conseguem malemar falar. Algumas crianças, sim, já conseguem, mas articular o que eu estou sentindo, o que eu quero. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, essa manifestação vem de uma manifestação não verbal. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer uma leitura do que ela está tentando nos falar com aquela movimentação. Então, uma criança que se joga no chão, ela está querendo dizer alguma coisa. E ela está te dizendo com a ferramenta que ela tem, que é a ferramenta do desenvolvimento motor, né? Então, quando a gente vê uma criança se jogando no chão, a gente já entende que ela está num processo de desenvolvimento diferente daquele bebezinho que sorria só, né? Porque ela já tem uma habilidade para se expressar e para essa habilidade motora para conseguir se expressar de alguma forma. E é por isso que os pais precisam trocar lente,
né? Então, quando a gente olha uma criança se jogando no chão, troca a lente. Peraí, o que essa criança está querendo dizer com esse comportamento que ela não está conseguindo verbalizar? Quando a gente consegue parar, olhar para a situação por esse outro ângulo, a gente consegue ter a tranquilidade. Opa, peraí, deixa eu entender, deixa eu conversar, deixa eu pegar para ele não se machucar. E ao invés de chegar e falar assim, você está se jogando no chão, pega, segura, não sei o quê, muito feio isso que você está fazendo. Então a gente está entrando, quando a gente faz esse comportamento, a gente está entrando lá no cabo de guerra para ver quem é o mais forte da situação. E não é esse o objetivo. O objetivo é que a gente entenda, consiga fazer a leitura e devolver com a resposta que a criança precisa. E isso é treino. Não tem outra forma, né, Bárbara? É fazer, fazer, fazer. E com isso você também vai desenvolvendo a habilidade do seu filho de se comunicar. Porque quando você verbaliza para ele, olha, filho, isso daí que você está sentindo se jogando no chão é raiva. Quando você estiver com raiva, você respira fundo, ou você aperta firme aqui a almofada, né? Então, você está dando repertório para ele, para que numa próxima vez que aconteça, ele mesmo já começa opa, isso é raiva, eu posso fazer isso. E aí vocês vão começando a alinhar esse diálogo entre vocês, e vocês vão construindo essa forma de se relacionar de uma forma mais afetuosa. Sim, e uma coisa que é importante a gente ter em mente, que a gente, para ensinar a criança sobre controle de emoção, sobre lidar com as situações, a gente precisa treinar em nós. A gente não consegue ensinar aquilo que a gente não pratica, aquilo que a gente não faz. A gente precisa identificar as nossas fraquezas. Qual que é o meu ponto fraco? Aquilo que incomoda, porque às vezes a criança, ela vai perceber que alguma situação te incomoda e ela vai usar daquilo também para conseguir o que quer. Então, primeiro de tudo, entenda qual é o seu ponto fraco, entenda qual é a sua fraqueza, entenda como que você precisa aprender a manejar e modular melhor os seus sentimentos e as suas emoções, porque só isso já ajuda muito, por espelho, a criança a aprender a lidar com as próprias emoções. A criança ela só consegue aprender aquilo que ela observa. Então, quando a gente fala para regular as emoções das crianças, a gente está falando muito sobre você aprender a regular as próprias emoções. Não dá para a gente ensinar uma coisa que a gente não sabe. Fica esquisito. A criança olha e ela desconfia. Ela sabe quando a gente fala uma coisa com segurança ou quando a gente fala alguma coisa da boca para fora. Vamos dar um exemplo assim. Quando você escuta um profissional falando sobre algum assunto que ele não domina, você tem confiança? Você quer contratar esse profissional que vai fazer vamos supor, vai fazer uma cirurgia em você. Você faz algumas perguntas, ele não sabe responder, ele fala coisas vazias. A gente muda tem de assunto, esse senso. Isso. Muda de assunto, sai pela tangente. Muda de assunto, fica tentando comer pelas beiradas, a gente não confia. Então, isso é do ser humano, tá? A gente não pode esquecer que as crianças são seres humanos como nós. Se a gente olha para um adulto ou para uma referência que não tem segurança naquilo que fala, a gente não acredita e a gente não conduz. Então, antes da gente querer ensinar alguma coisa para as crianças, a gente precisa praticar. Por isso que a gente fala muito de pais preparados, filhos felizes. A gente precisa se preparar primeiro. A gente precisa, puxa, Bárbara, tá bom, eu não sei lidar. Ok, o que eu vou precisar fazer? E aí você vai avaliar, vou precisar de uma terapia, vou precisar fazer uma consultoria, uma mentoria, vou precisar do quê para desenvolver? Vou precisar ler mais? Desenvolva, porque aí você vai ter propriedade, e quando a gente tem segurança naquilo que a gente está falando, aí aquilo é mais seguro para a criança, ela vai querer seguir. Então, acho que isso é muito, muito importante, tá? A gente recebeu uma pergunta aqui no Instagram, né, Rê? Você quer ler? É da Bruna. Oi, Bru. A Bruna é oftalmo, pediatra maravilhosa.
Já aproveito para recomendar para todo mundo, gente, lembrando que criança acima de 1 ano é sempre bom passar no oftalmo preventivamente, que é super importante. Eu gosto de falar de prevenção, né, Bru? Então vamos lá, a Bruna colocou uma pergunta muito legal. O que fazer no meio da crise, quando a birra está no olho do furacão? Então a primeira coisa, Bru, é a gente respirar fundo. Porque a gente nervoso. Aí que a Bruna é super zen, né? Mas imagina, a gente agitada lá, vai querer resolver a situação, não vai dar certo. Então, a primeira coisa, eu gosto de usar bastante aquele exemplo. Quando tiver faltando, tiver numa situação de desespero, lembra do avião. Máscaras de oxigênio cairão. Primeiro coloque oxigênio em você, para que depois você consiga ajudar as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, isso cai como uma luva, essa analogia. Então, respira fundo, se acalma, olha a situação por esse outro ângulo de que a criança está querendo te comunicar alguma coisa e ela não está conseguindo. Então, na verdade, é um pedido de ajuda, né? A criança às vezes não sabe falar, ou às vezes até sabe falar, mas ela não está conseguindo sair daquele circuito ali de eu não sei o que eu estou sentindo. Às vezes acontece isso, eu não sei nem o que eu estou sentindo, o que eu falo, o que eu quero. Eles ficam confusos. Então, respira fundo, contém a criança para ela não se machucar. Então, tem criança que se joga, bate a cabeça na parede. Então, olha, a mamãe está aqui, se acalma, nomeia o sentimento. Então, olha, isso que você está sentindo é raiva. Se a criança estiver mais evoluída, a gente pode falar já em frustração, a gente vai aumentando aos pouquinhos o repertório emocional dessa criança. Mas no começo, criança pequenininha, 2 anos, pode falar raiva, tá? E aí, olha, nomeia, olha no olho dele, a mamãe tá aqui, isso que você tá sentindo é raiva, se acalma. O que a gente pode fazer para se acalmar? Respira fundo. E quando isso passar esse furacão, aí a gente conversa. Então, o mais importante é isso, né? É a gente manter o controle, né? É isso que a gente está falando. Se a gente não se conhece, se a gente não sabe como lidar com a raiva, a gente não consegue ensinar. Então, o grande segredo no processo de modular a emoção é você saber o que fazer no momento de descontrole, é você saber o que manter, porque a criança vendo que você está calmo, que você sabe o que fazer, então é muito mais fácil. Então, se você está numa situação de emergência, você vê uma pessoa segura, calma, vai por aqui, faça aquilo, respira. Você se sente segura, você segue aquilo que aquela pessoa está falando. Mas se é uma pessoa tão desesperada quanto você, todo mundo fica descontrolado. Então, pense, eu preciso ser uma referência de calma e tranquilidade. Ele vai seguir aquilo que o adulto está dizendo que está seguro. Se você está tão perdida quanto ele, aí vira realmente o olho do furacão. Aí, salve-se quem puder, fica aquele caos que todo mundo sabe e já vivenciou alguma vez, né? Mas isso também está aqui nos nossos, um dos erros. A gente está no terceiro, vai chegar lá, a gente retoma nesse assunto aqui, para a gente já ir caminhando, mas a gente fala sobre um dos erros que são esses. O quarto erro é o julgamento, tá? Que a gente já falou, mas tem que frisar aqui, é um erro. Um erro, então, do que a gente faz de errado na hora de disciplinar, do julgamento. A gente só presta atenção no comportamento da criança quando ele está errado. Quando a criança está fazendo tudo certinho, a gente não presta atenção, a gente não valoriza, a gente, muitas vezes, até a gente pensa, né? Ai, graças a Deus que está tudo certo, ai, nossa, que paz. Só que não adianta a gente pensar. Se a gente não verbaliza para a criança que aquilo tá bom, que aquilo tá agradável, e a gente só fala com ela na hora que tá errado, você acha que ela vai querer fazer o quê? O certo ou o errado? E aí fica uma reflexão para vocês aí que estão nos assistindo hoje. Rê, tá ouvindo? Alô? Oi, voltei. Então, isso é muito importante, né? Porque lembrando lá do nosso tanque de amor. Então, a criança, ela vai encontrar uma forma de chamar sua atenção. Se por algum momento ela sentir
que o tanque dela foi depletado. Então, se de repente ela faz as coisas e ela não vê o reconhecimento, ela não sente que está reconhecendo, e lembrando que é pelo olhar da criança, não é pelo olhar do adulto, né? Ah, mas eu falo, eu elogio, eu converso, tudo. Mas a gente tem que tentar ver se a gente está conseguindo acessar essa criança de modo que essa demonstração de afeto seja o canal de comunicação dessa criança. E depois eu até falo, ainda voltando no livro que eu citei no começo, assim, como Linguagens do Amor, cada um de nós tem uma forma de se sentir amado. Então, são literalmente 5 linguagens. Às vezes, a gente gosta a gente se sente amado, por exemplo, quando a pessoa passa um tempo com a gente. Chama tempo de qualidade, é uma das linguagens. Mas a criança, ela tem uma outra linguagem. Então, a gente, às vezes, está com a comunicação desalinhada. Então, é bem interessante fazer essa leitura, eu super recomendo, para que a gente saiba que existem esses tipos de linguagem e que a gente consiga mesclar para até a gente conseguir encontrar qual que é a linguagem que aquela criança necessita. E aí, lembrando até quem tem mais de um filho, cada filho pode ter uma linguagem diferente, né? Então, a gente vai precisar pesar aí como que a gente vai trabalhar a questão da afetividade com cada filho. Fantástico isso que você trouxe, Rê. E a gente precisa pensar, então, que quando a gente alinha as linguagens, a gente é muito mais efetivo. Então, sobre esse ponto do erro, ao invés da gente julgar o mau comportamento, a gente precisa olhar para ele com mais tolerância e compaixão, porque a evolução, ela se deu por tentativa e erro. O erro é uma oportunidade de melhorar. A gente tem que testar para poder aprender. Então, é sempre legal, ao invés de só tentar punir ou querer consertar aquilo que a criança fez de errado, pergunta para ela, o que você pode aprender com isso? Ou então, o que você poderia ter feito de diferente? Você usa aquilo que não foi bacana para ensinar. É o melhor momento de aprendizado. Pensa na sua vida. Quais foram os momentos que você mais aprendeu? Geralmente são os momentos onde a gente falhou ou aconteceu alguma coisa que a gente se frustrou e ficou muito triste, e aí a gente criou algum recurso para dar a volta por cima. E isso, quando a gente conquista, a gente tem um erro, a gente olha para o erro e a gente usa como uma oportunidade de melhorar, a gente se sente fortalecido. Isso melhora a autoestima, a autoconfiança e melhora essa capacidade da gente julgar, porque o erro vai acontecer. A evolução, ela só acontece pelo erro. Tentativa e erro. Acertou, errou, o que faz, aprimora. É assim que funciona. A evolução aconteceu dessa forma. Então, a gente não tem como tirar. E se a gente julga o erro como inadequado, como algo que não pode acontecer, como a criança vai aprender? Como que ela vai conseguir fazer esse processo de evolução? Então, a gente precisa entender que, às vezes, a forma como eu me comunico não é a forma que ela vai entender e se sentir amada. Isso só vai acontecer com as linguagens do amor. A gente só consegue ensinar desse momento. A gente pega uma questão de fraqueza e faz com que ela se sinta fortalecida. Isso é muito, muito importante. Eu vou dar uma sugestão como mãe aqui, tá? Então, porque realmente faz parte até, né, a gente já comentou lá no começo, nós fomos educados de uma maneira diferente, muito mais autoritária, que é diferente de ser firme, de ser gentil, e aí, e o julgamento, numa linguagem autoritária, o julgamento, ele é inerente, ele vem sem que a gente consiga nem parar para refletir sobre isso. Então, o que eu gosto de falar aqui para as crianças, quando elas fazem alguma coisa que eu considero errada, você gostaria que fizesse com você? Uhum. Para e pensa, e não precisa me responder agora. Para um pouquinho e pensa, aí depois eles vêm, não gostaria. Então, por que você fez? E aí eles pensam mais um pouco.
Então, dar esse tempo também para eles pensarem é importante, porque ele vai começar a juntar as informações e vai construir esse aprendizado. Agora, quando a gente vira e fala, você fez isso, não pode, não teve aprendizado, né? A gente acaba criando um looping de relação de submissão, que é o que a gente consegue numa linguagem autoritária, que é muito diferente da posição de autoridade e referência que muitos pais procuram. Sim, a gente chama o modo palestrinha, né? Quando a gente entra no modo palestrinha, a criança não aprende. Porque ela fala, que chata, ai, pegando no meu pé, eles até viram os olhos, porque assim, porque você não tá fazendo ela pensar, você tá lá no modo palestrinha. O que você fez de novo, não acredito, de novo, mais uma vez, você tá fazendo, esse modo palestrinha é tenso. Então, assim, pensa, eu tô no modo palestrinha ou eu tô ensinando? Isso é super importante da gente pensar. Adorei o modo palestrinha. Vamos lembrar. Vamos pro quinto? Vamos! Quinto e último erro. Quinto e último erro que a gente comete na hora de disciplinar as crianças é não nos acalmarmos antes de lidar com a situação. Lembra que eu falei que quando a gente estava respondendo a dúvida da Bruna, era um spoiler? Um dos grandes erros que a gente comete é, na hora da raiva, tentar resolver. E aí vulcão com vulcão, não dá, né? Isso é muito importante, a gente precisa respirar. A gente precisa estar no eixo, a gente precisa entender que para a gente fazer algum processo com a criança de disciplina, não precisa ser imediatamente. Se você está fora do seu eixo, fala, olha, daqui a pouco a mamãe volta, eu preciso me acalmar, e aí a gente volta a conversar. Não adianta, às vezes eu preciso resolver agora, naquele momento. Você vai tomar uma atitude que não vai ser bacana para nenhum dos dois. Então, é um erro muito comum, a gente não se acalma. E geralmente, quando isso acontece, qual é o sinal? A culpa. Então, vem aquela sensação ruim, aquele sentimento de culpa que faz mal. Então, você percebe, opa, pesei a mão. Então, não fui pelo caminho que talvez seja o melhor caminho para mim. O caminho que eu busco para a criação dos meus filhos. Então, sempre que você fizer uma ação e vier com um sentimento de culpa, de tristeza, uma sensação muito ruim, talvez seja interessante recalcular. A gente fala muito sobre recalcular a rota no nosso curso Pais Preparados, Filhos Felizes, que é justamente isso, conseguir vivenciar uma situação, ver que essa situação não cabe para você, opa, vamos analisar, refletir e seguir um outro caminho que talvez faça mais sentido. E a maternidade é isso, recalcular sempre rotas. Não existe um caminho ideal, não existe um caminho perfeito, existe aquele caminho que faz sentido para você, aquele caminho que vai te fazer bem, né? E que a criança consiga aí crescer e se desenvolver dentro de um núcleo familiar forte e com muito amor. Lembre-se bastante dessa metáfora que a gente falou sobre uma figura de referência. Essa figura ela precisa estar calma, ela precisa estar certeira. Vamos pensar, por exemplo, um incêndio. O bombeiro ele tem muito esse papel. Ele é firme, ele é calmo, ele usa as linguagens, ele fala pouco, não fica dando palestrinha do o quanto o fogo queima, o quanto isso vai ser prejudicial para você. Não, são informações precisas, pontuais, para que você possa resolver o problema naquele momento. Depois ele até pode te dar uma palestra sobre fogo, combustão e tudo aquilo. Mas na hora da crise, não é hora da gente ficar palestrando, é hora da gente se acalmar, porque a nossa calma vai fazer com que a criança se acalme. É o grande segredo, tá? E é um erro que a gente comete. A gente quer resolver no olho do furacão quando a gente está irritado. Então, assim, se você tiver alguém lá em casa que você pode colaborar, se você está muito irritado, chama ajuda. Outra pessoa que está mais calma, talvez seja mais efetiva naquele momento do que você. E se for só você, você pode dizer para o seu filho, agora eu preciso me acalmar. Eu nem quero falar sobre esse assunto agora. Porque aí a criança também vai falar, opa, alguma coisa está errada.
alguma coisa está acontecendo, a minha mãe não tá legal. E aí você se acalma e aí vocês voltam. Agora a gente vai falar sobre o que aconteceu. Vamos conversar, porque aí você já está de outro lugar. Se você quer resolver imediatamente, a gente é muito ansioso. A gente tem essa tendência, não só na educação, mas na vida, de querer resolver as coisas sem pensar. E aí, realmente, como a Renata falou, se depois a gente se sentiu culpada, é porque a gente fez coisas que a gente não refletiu. E a reflexão, ela é super, super importante. Isso, e ainda um conceito bem legal que a gente falou bastante na última live. Quem não acompanhou, está aqui no YouTube, pode acompanhar, que foi sobre empatia, que é sobre os neurônios espelho. Então, quando no momento de raiva, de furor, a criança enxerga na sua referência, que é o seu pai, a sua mãe ou o cuidador, né, aquela fisionomia, a voz alta, ele começa a entrar no mesmo ciclo. Vocês começam a ativar as mesmas áreas neuronais e vocês não vão sair desse looping. Ao passo que, se a criança entendeu que ela está numa situação de estresse e ela vê no outro um semblante seguro, não é que a gente vai estar lá o Buda tibetano, né? Mas um semblante seguro, firme, constante, consistente com tudo aquilo que você sempre falou para ele, ele também começa a ter esse tipo de ativação neuronal e a postura dele também muda. Então, neurônio espelho, as crianças aprendem pelos exemplos, elas não aprendem pelo que a gente fala. E por que isso? A ciência, a neurociência já nos explicou sobre os neurônios espelhos. Então, reforça ainda mais a importância desse papel que os pais têm na criação dos filhos. Exatamente. Bom, para a gente começar a encerrar esse bate-papo, a gente deixou uma frase aqui no YouTube, né? Quem não está aqui, está nos acompanhando pelo Instagram, eu vou ler para vocês, que é: se a gente tira o amor da disciplina, é apenas manipulação. Então, lembre-se disso. A gente precisa juntar as duas coisas e eu quero que vocês fiquem com uma reflexão aí para encerrar. Qual a sua maior dificuldade no processo de disciplinar as crianças? Qual é a sua maior dificuldade? Pense, anote, olhe os 5 erros que a gente falou para vocês e veja se você está cometendo 1, 2 ou todos os erros e o que você pode fazer para melhorar. Eu tenho certeza que isso vai te dar um caminho. Lembre-se, amor, disciplina, minha dificuldade, erros e o que eu posso fazer para melhorar. Tenho certeza que isso vai ajudar bastante vocês a recalcularem e pensarem sobre isso. E lembre-se que apontar os erros não é julgar ninguém, muito pelo contrário, é uma possibilidade da gente puxar o ponto de reflexão para que você também consiga recalcular a sua rota e viver bem, porque é isso que é o mais importante. Uma família que está bem, pais preparados, as crianças certamente terão um desenvolvimento muito melhor. Isso já está comprovadíssimo. Exatamente. Então, isso é importante. Quando a gente recalcula isso, pense que aceite as coisas como elas estão. Antes da gente querer mudar, a gente aceita, a gente olha, a gente, por mais que não seja como a gente deseja, a gente aceitando, a gente consegue tentar melhorar. Porque se a gente não acha que a gente tem um problema, a gente nunca vai procurar uma solução. E isso é muito importante. E a gente agradece quem esteve aí presente nessa quase 1 hora aí de bate-papo, sempre um prazer. Quem é a primeira vez, eu quero lembrá-los que a gente está toda terça-feira, às 16 horas, horário de Brasília, no Instagram e no YouTube dos Pais Preparados, Filhos Felizes, falando sobre temáticas diversas. Então, quem perdeu as outras lives, pode ir lá no YouTube, que estão lá gravadas, e acompanhe, porque a gente tem uma programação muito boa para essas próximas semanas aí de junho. E vamos celebrar o amor, Semana do Dia dos Namorados. Aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura do Valentine's Day, né, que é o dia do amor, aqui a gente fala mais de namorados, mas vamos ampliar um pouquinho, vamos falar sobre amor, e por isso que a gente quis falar sobre disciplina com amor hoje. E agradeço sempre a parceria com a Renata.
Muito legal estar aqui. Muito obrigada a todos vocês. Bruninha, um grande beijo, que agora tá com 2 babies. Oh, delícia, me dá até saudade, sabia? Não posso mais. Chega de criança, agora só cuidando dos pacientes, dos amigos. E aí, na quarta-feira, estamos aqui novamente. E para quem quiser, estamos também todos os dias com notícia no Telegram. É na terça, não esquece, se confundir, é toda terça. Desculpa, hoje é terça. Terça-feira, todas as terças, às 16 horas. E a gente também sempre coloca alguns pontos importantes no nosso grupo do Telegram, tá bom? O convite tá no link da bio aqui do Instagram. Será um prazer ter aqui do YouTube também. No YouTube também. Você dá conta, Rê. Que coração de mãe, sempre cabe mais um, né, Bru? Obrigada, gente. Um beijo. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau.